para falar sobre o futuro do e-commerce nos grandes varejistas que passa pela inteligência artificial, eu convido ele aí que tem mais de 20 anos de experiência em marketing e comunicação digital, tem MBA em inovação, no MIT, mas eu vou resumir isso daqui. Fernando é uma das pessoas que escreve, não só no portal E-Commerce Brasil, mas ele escreve em outros veículos também sobre isso. Ele fez a estreia no palco do E-Commerce Brasil, na região sul. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente em Florianópolis. Depois disso, aí veio uma pandemia, enfim. E agora que eu estou vendo aqui, tendo o prazer de receber mais uma vez Fernando Teixeira. Ele é da Adobe, lida aí com esse universo, mas não só com o trabalho, gente. Ele estuda sobre isso. Então, aproveita e abre a tua aba aí que você está me ouvindo como rádio e olha aqui, porque o conteúdo é da melhor qualidade. Fernando, bom dia, que prazer te rever. Bom dia, que alegria. Nossa, que saudades do nosso evento, do evento em Floripa, de encontrar. Nem fala, Fernando, que volta, que venha a vacina e que essa fase mude, sabe, desse jogo aqui pela vida e com a vida. Prazer te receber, a palavra está contigo. Obrigado, que alegria, obrigado pelo carinho, muito feliz de estar aqui de novo, virtual, aguardando o próximo, onde todo mundo vai poder se abraçar de novo, concordo. Por favor. Então vamos lá, aqui o tema é o futuro do e-commerce, né, dos grandes varejistas, das grandes empresas que vendem, na verdade, não só varejistas, né, todos aqueles que vendem, né, de forma digital, passando, né, pela prática de inteligência artificial. Então eu sou o Fernando Teixeira, muito bem apresentado, obrigado. Aqui, quem quiser depois seguir meus artigos, os temas, quando eu comento sobre a inteligência artificial no mundo de marketing, de negócios, está aqui o link do meu LinkedIn. E o mais legal é que essa palestra também está disponível nesse outro QR Code aqui, então eu gosto que você já fique com o PDF. Afinal de contas, eu trabalho na Adobe, por isso a gente vai compartilhar em PDF, vocês fiquem à vontade para usar o quanto vocês quiserem esse conteúdo aí. Também fica disponível depois no E-Commerce Brasil, eu sei, mas quem quiser já pode aproveitar e baixar. Deixa eu começar aqui desmistificando um pouquinho, falando como é que funciona a inteligência artificial, tá? Então eu não vou falar tecniquez, não vou assustar ninguém, começar com esse funcionamento, trazendo aqui o exemplo do que está sendo muito falado, né, que é a história do raio-x, né, do radiologista, e o reconhecimento de imagem. Então o reconhecimento de imagem é uma forma de inteligência artificial, sim, não é que a gente vai fazer isso o dia inteiro, mas eu vou trazer isso para explicar como que a gente vai daqui usar isso no nosso e-commerce, no nosso varejo. Então, do lado esquerdo a gente vê aqui, né, uma série de imagens, aqui uma série de exames, que chegam no que a gente chama de uma aplicação, um programa de computador, que é recheado com um algoritmo. Então dentro dele tem lá um algoritmo que é uma série de regras e fórmulas que vão olhar para aquela imagenzinha amarela que vocês viram e vão descer falando o seguinte, olha, tem altas chances, né, chances a x, y, disso ser uma pneumonia, de ser isso, de ser aquilo. Então ele bate o olho, ele bate aqui, ele olha para essa imagem, os cálculos ali olham e falam, isso aqui pode ser isso ou pode ser aquilo. Até aí, a gente já sabe como ela funciona. Agora, como ela aprende, é que a gente vai ganhar em cima disso. Então, quando ela aprende, como? Ela pega milhões de exames de imagem, que a gente chama isso de entradas, né? Então ela fica escaneando milhões de imagens, e ela compara essas imagens aqui com milhões de diagnósticos médicos. Então o que acontece? Tem um monte de imagem de um lado, tem um monte do médico do outro lado dizendo isso é uma pneumonia, isso é uma efusão, isso é uma infiltração, isso é aquilo. Então ela acompanha tudo isso. E aí ela vai fazer isso que a gente chama de, né, reconhecer padrões. Então é assim que a gente define a inteligência artificial. Ela está reconhecendo um monte de padrões. Não peça para a inteligência artificial explicar isso, porque ela não vai explicar igual um médico. Ela não vai olhar para o exame e falar, aqui está um pouco de amarelo, com um pouco de verde, um pouco para cima. Ela não vai raciocinar. Mas ela vai ter a capacidade de simplesmente bater, olhar para todas as comparações que ela já fez, em cima dessas regras e fórmulas matemáticas, e falar, acredito que é isso, acredito que é aquilo. Por isso que a gente chama que é reconhecimento de padrões usando os algoritmos nesse conjunto de dados que ela comparou as entradas e as saídas. Então, por isso que eu coloquei essa seta bem grande aqui, para mostrar como é que ele faz essa comparação. Para que isso? Para que da próxima vez, o algoritmo, né, foi montado, a aplicação aprendeu, ela não precise todas as vezes perguntar para o médico que estaria aqui do nosso lado direito. Ela simplesmente sai do exame, bate no algoritmo e desce lá falando como é que ela acredita que é isso. Bom, entendemos o funcionamento no exame de raio-x, a gente poderia falar de carro autônomo, de tantas outras formas de inteligência artificial.
E eu trouxe aqui a história de um e-commerce de seguros. Então pode ser um e-commerce de qualquer coisa, gente. Pode ser e-commerce... E eu vou falar daqui a pouco de um outro varejista, mas um exemplo de seguros. Eles decidiram montar uma seguradora que vendia, né, apenas no site. Então, apenas no site ela está fazendo venda de seguro alto. Você entra lá no site, vou comprar, não vou propaganda na televisão, loja de rua, onde você imaginar. Aí você entra lá, vou comprar. Mas tinha duas formas de comprar. Tinha a forma site, mas também você tinha uma outra forma que era o call center, porque eles entenderam que algumas pessoas precisavam, né, de uma assistência, de uma conversa, então ou você compra direto no site, que é uma saída ali de cima, e a saída de baixo é uma pessoa no call center. O que eles descobriram com o tempo? Que call center funciona muito bem. Então quando eu entro no site, faço um pedido de cotação de seguro e recebo lá, olha aqui, recebo uma cotação, o call center também faz ligações proativas. Fala, ô Teixeira, tudo bem? Você fez a cotação aqui com a gente, não quer fechar e tal. Pô, isso, óbvio, né? Aumenta muito o resultado da empresa, tá? Mas qual que é o desafio, né, de negócio quando a gente olha para esses dois modelos, né? É o custo de aquisição de clientes, né? O famoso CAC. O CAC no digital é muito mais barato e o CAC da passagem pelo call center acaba sendo um CAC mais caro. E é como é que a empresa pensa a estratégia de uso de inteligência artificial. Ela fala o seguinte, bom, eu vou colocar aqui no meio igual ao do raio-x, uma aplicação, um programa de computador, que vai aprender dessas entradas e saídas. E o que ele vai aprender? Muito simples. E a ideia é bem inteligente, é o seguinte, eu quero olhar tudo que a gente tem de entrada, né? Igual o raio-x tem as suas características, o que eu tenho de entrada? Eu tenho desde o monitor, a origem, a cidade onde a pessoa está, de onde ele veio. Ah, ele veio do Google, ele veio do Facebook. Então você tem mais de 50 atributos de entrada, são características. Além, óbvio, dos pedidos, qual foi o carro, né, características do motorista, o plano. Então eles comparam tudo isso aqui com o quê? Com a parte de cima. Eles querem comparar e entender se dessas características aqui existe uma combinação entre elas que nos faz prever o futuro. Inteligência artificial, né, para prever. Será que eu consigo olhar para isso e falar para cada visitante que entra no meu site, eu consigo olhar para ele e falar, essa pessoa aqui tem altas chances, né, alta propensão a comprar digitalmente sem precisar ligar no call center? Será? E eles descobriram, eu deixei aqui marcado no slide, que, por exemplo, o monitor, a origem de onde ele veio, né, e o navegador, uma determinada combinação deles, dava altíssimas chances de uma pessoa comprar no site sem precisar de call center. Então o que é isso? A gente está usando a inteligência artificial para prever o futuro, é isso que a gente faz, é prever. E quando a gente prevê, a gente agrupa, a gente olha para as pessoas e fala, bom, agora que eu aprendi, igual o raio-x, todas as vezes que alguém chegar no site e tiver essas características de monitor, eu vou tratá-las de uma forma diferente. É o que os marqueteiros gostam de chamar de personalização em massa. Então cada um que entrar eu vou tratar de uma forma diferente. E o que eu mais gosto dessa história, e está ali navegador, né, origem e monitor, é que se eu tivesse que perguntar para vocês, antes de eu mostrar esse slide, o que vocês acham que faz uma pessoa comprar seguro de carro na internet? Provavelmente vocês iam me falar pessoas mais jovens, de grandes cidades, ou que são seguros até mais baratos, então de repente é uma questão de renda. E esses critérios demográficos, na verdade, nem faziam tanto sentido. Então não importa a idade, não importa a demografia, o que importa é isso aqui, ó, monitor, origem e navegador. Então isso que é legal da inteligência artificial, você entender a correlação entre os dados para a partir daí começar a fazer uma personalização da experiência das pessoas. Então nesse caso o que eles fizeram? Se eu entro no site, ainda de forma anônima, e ele entende que eu tenho essas características de quem vai pedir no site, comprar no site, eles simplesmente fazem com que o número do 0800 fique pequenininho lá embaixo. Sabe quando você entra no site, o site está se montando? Eu entro no site e ele mostra, né? Vai mostrando as imagens. Quando ele começa a montar um site, ele já entende essa propensão e abaixa o número do 0800 lá embaixo. Então ele não incentiva uma coisa que não precisa, porque essa pessoa vai fechar digitalmente com grandes chances. O que mais que eles fazem? Impedem a ligação ativa do call center. Então eu fiz um pedido, o pedido chegou lá. O call center vai me ligar, ô Teixeira, tudo bem, recebi aqui? Não, porque eu tenho alta propensão, eu desligo essa pessoa lá do call center. Assim como uma compra de mídia programática. Eu não sei se alguém aqui tem a mágica de me falar quais são as características de uma pessoa que compra seguro. Né? É difícil você atender. Aqui a gente tem. Itens de propensão é que vão fazer a gente fazer a compra de mídia, não homens de cidades que têm uma determinada idade ou que, sei lá, tem outra característica aqui. Então essa é a brincadeira, a mágica da inteligência artificial. Ela tira a gente do pensamento intuitivo, né? Quem vai comprar seguro tem essa característica, mora em grandes cidades e tal, e traz a gente para um raciocínio de correlação de dados, que às vezes é até uma surpresa, como no caso aqui a gente olhou para monitor, esse tipo de coisa. No caso da seguradora, custo de aquisição total da companhia caiu mais de 50%, e o mais legal, esse aqui é o NPS, né, o Net Promoter Score, que a satisfação dos consumidores aumentou.
E por que a satisfação aumenta? Porque eu começo a fazer uma coisa que é para ele, a tal da personalização. O bot, a gente adora, fala, vou colocar o chatbot em todo lugar. Não! O chatbot é para pessoas que têm propensão a necessitar de uma ajuda, não para quem não tem essa propensão. Então isso é o que faz a satisfação do consumidor mudar. Então, no caso da seguradora, é como se eu olhasse para todas as pessoas que começam a entrar no meu site e entender essas variáveis e falar, opa, tem pessoas que são compradores digitais, tem pessoas que precisam de call center, tem gente que não vai comprar. Eu não vou colocar esforço nele. Eu vou pegar o meu time de call center e colocar esforço onde eu tenho que ter esforço. E não nos lugares onde não preciso ter esforço. Poderia em outras indústrias fazer a mesma coisa. Pessoas com chance de comprar um smartphone. Imagina, as pessoas entram no seu site e elas veem tudo. Tem lá smartphone, tem tênis, tem aquilo, tem isso. Não. E se a gente fosse só em cima das características de inteligência artificial, falando, olha, aqui a gente vai fazer uma vitrine com esse produto ou com aquele produto, porque esses são os de alta propensão. E não só, óbvio que também faz sentido, não vou dizer que não, claro, e funciona muito bem, produtos que já compraram antes, mas aqui eu quero trazer um pensamento que não é eu vou vender tênis para quem comprou bermuda. Eu vou vender tênis para quem navega às 5 da manhã e entra 3 vezes no meu site via do Google. Esse é o pensamento preditivo que a gente precisa ter e que a inteligência artificial traz para a gente. Isso é óbvio, muito bom para o consumidor. Porque o NPS cresceu, a gente viu um exemplo, mas mais do que isso. O consumidor não quer ficar perdendo tempo. Ele prefere uma forma melhor, uma forma mais intuitiva, e o que a gente está fazendo é mudando a navegação e personalizando para ele fazer isso. E ele gosta, na verdade ele aprova o uso de dados, né, tudo isso funcionando de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, porque ele entende que você tem uma experiência e um bom uso do dados, além de, é claro, de outras opções, como você poder, o consumidor sair a qualquer momento. Isso independente do canal, então não adianta, eu estou falando isso de um site, mas quando eu vou na loja, eu também posso fazer isso. Seja no totem, seja no vendedor que recebe a informação dizendo, olha, essa pessoa pode comprar isso ou aquilo. O consumidor gosta e entende e essa é uma melhor experiência para ele, óbvio, também para as empresas. Bom, e onde está o desafio? Né? A história é fácil de contar, mas o desafio mora na execução. E a execução tem 3 coisas que são extremamente importantes. A primeira é que a jornada do consumidor, e todo mundo já sabe disso, ela não é linear. Eu deixo um produto no carrinho, depois eu ponho outro, depois eu tiro, eu penso de novo. Não tem mais aquela história de que ele vê na televisão, depois ele vê numa revista, ele pesquisa no site, ele clica no link patrocinado e ele compra. Isso a gente já sabe. Mas tem mais uma outra coisa aqui. A segunda, os canais são todos fragmentados, não é? Eu faço isso no meu celular, mas eu entro na loja e o desafio das empresas é, mas como é que eu sei que o mesmo que entrou na loja está no meu site? Então isso também é um desafio que as ferramentas ajudam a resolver. E o terceiro, que é o mais famoso de todos, na minha opinião, que é a intuição do marqueteiro. E a gente tem essa intuição de falar, não, a gente vai fazer canais, né? Olha aqui na imagem, canais de awareness no começo e depois os canais de interesse, a programática, o site, a mala direta, e fazer esse modelo de cercar o frango, né? Ou de chamar de spray and pray, que as pessoas falam que é, né? Eu vou espalhar e depois eu vou torcendo para fechar. Aqui a proposta não é de cima para baixo. O que aconteceu na seguradora? O que aconteceu nas histórias que eu contei aqui? A gente está aprendendo com a parte de baixo, com quem entrou. Para a partir daí mudar a parte de cima do funil, porque eu gosto, por isso que eu ponho essa setinha de baixo para cima. Porque a gente quer olhar aqui para esse computador, onde a gente teve esse determinado comportamento e trazer essa inteligência para cima. Para as interações das pessoas conforme elas passam pelos diferentes canais, para cada uma dessas pessoas. Então, o que eu quero dizer se eu tiver que desenhar isso graficamente? Olha só, esse verdinho aqui não é mais aquele funil, é o tal é a jornada irregular, que tem uma série de características, assim como tinha da seguradora, o monitor. Aqui eu tenho o termo que buscou, o monitor, qual teste AB que essa pessoa participou. Ela visitou uma loja, ela ficou 5 minutos no site, ficou mais de 10. Também tem um aplicativo. Então são uma série de outras variáveis que compõem essas pessoas, independente do lugar onde elas estão. Então eu reconheço essa pessoa em cima dessas características de propensão e aí mudo a comunicação. Se vai ser no e-mail, se vai ser no site, ou na mídia programática, ou no chatbot. Você consegue fazer esse tipo de coisa acontecer de baixo para cima. E aí se eu tiver que colocar como que é o dia a dia dos marqueteiros, profissionais de marketing e tecnologia que usam inteligência artificial, é como se eu pegasse esse funil e fizesse vários desenhos iguais a esse. Porque cada desenho desse é uma segmentação, é um agrupamento de pessoas com propensão que não acontece de forma linear como acontecia antigamente. Então, eu gosto de chocar com essa imagem que diz o seguinte, a eficiência, a gente viu o caso de eficiência, está ali nas linhas dos seus segmentos e agrupamentos. E o desperdício, não vou falar, talvez seja uma palavra muito forte, mas a não tão eficiência está em todo esse dinheiro gasto nessa parte cinza, que é a parte onde se acha coisas, você olha de forma demográfica ou intuitiva e não olhando para os dados e para os modelos de propensão e inteligência artificial. Então, essa é a força de você fazer de baixo para cima.
O estudo da Forrester fala em 241% chegar ao ROI quando você usa esse tipo de pensamento para você fazer esses agrupamentos de inteligência artificial. Esse é o caminho do que a gente chama de personalização em escala. O que eu estou fazendo é oferecendo para cada pessoa uma mensagem certa ou diferente, ou uma melhor mensagem, né? A pessoa chama de next best offer, no melhor canal. E assim que eu coloco da propensão, ele anda para personalizar. Bem na hora que toca o meu interfone. Continuamos. Da propensão, eu vou para a personalização. Eu entendo a pessoa e começo a fazer essas diversas personalizações de comunicação. Eu gosto dessa mensagem que diz o seguinte: a inteligência artificial ama a personalização em escala e sabe que para isso é inteligente o suficiente para saber que precisa de ferramentas para fazer essas coisas acontecerem cada uma no seu lugar. Mas a inteligência artificial odeia o pensamento intuitivo, gosta desse pensamento de dados e odeia a hierarquia também das empresas. Ela gosta dos times que usam as ferramentas inteligentes para testar coisas e fazer coisas novas para que isso aconteça e dê a tal da personalização e essa característica nova do marketing com inteligência artificial. A inteligência artificial é a chave para a experiência do consumidor, para as empresas gastarem menos e ganharem mais dinheiro. É assim que ela funciona. E eu trouxe aqui um teste, eu quero que vocês pensem nisso. Imagine que você, e esse é um teste antigo, olha só a data dessa matéria, 2004. É por isso que eu gosto tanto dessa história, tá? Depois vocês podem procurar sobre ela. Imagine que você é o gestor, o gerente, o diretor, sei lá, de uma série de lojas do Walmart na região aqui, lá era na região de Miami essa história. E aí chegou a notícia que tem um furacão se aproximando. Vai chegar um furacão. Você é o gerente da loja, lá você cuida das lojas. E eu pergunto, vocês não podem responder aqui no microfone, mas pensem comigo. Que tipo de produto você vai comprar para ter no estoque da sua loja? Porque as pessoas vão comprar produtos para estocar as suas casas no período do furacão. Quais produtos são esses? Primeiro pensa comigo. O que as pessoas vão querer estocar durante um período de furacão? Se você pensou em pilha, água, lanterna, comidas enlatadas, esse tipo de coisa, tudo bem, entendo, mas aqui você está sendo o quê? Intuitivo. Pode até ser que funcione, alguns desses itens até vão vender mais, você está sendo intuitivo. Você está perdendo uma série de oportunidades de olhar para aquele funil de uma maneira mais inteligente. O que eles descobriram quando eles fizeram análise de dados aqui? O produto que mais tinha aumento na demanda era o Pop-Tarts. Pop-Tarts é essa coisinha aqui de strawberry, de morango, tipo uma barrinha de morango. 7 vezes. E o segundo, cerveja. Cerveja eu teria chutado, acho que alguns de vocês devem ter chutado cerveja. Mas o Pop-Tarts é extremamente importante. Então o que acontece? Vai ter furacão, o que você faz? Olha para os dados. Olhando para os dados dos furacões anteriores, eu consigo melhor me preparar e fazer compras de estoque para a minha loja e para o meu negócio, que nesse caso aqui era o negócio do Walmart. E para fechar, eu trouxe a história de um e-commerce de varejo, e aqui é um tema muito comum, muito bem falado, que é o tema de precificação dinâmica. Então o que eu quero? Eu quero que o preço seja diferente dos produtos de acordo com o dia, o horário, na loja, no e-commerce. Eu preciso mudar esse produto de uma maneira mais inteligente. E eu gosto mais inteligente, foi até a frase do presidente dessa empresa, que ele falou, eu preciso sair daquele negócio assim, eu preciso aumentar, eu preciso abaixar o preço porque o concorrente abaixou o preço. Né? Eu preciso fazer isso porque o concorrente fez aquilo. E saiu um pouco desse mundo de intuição. E aí o que eles fizeram aqui? O mesmo modelo de entradas e saídas. Eu estou comparando as vendas dos determinados produtos com uma série de características aqui, de atributos de entrada. E quando eu olho para essas características e para esses atributos, eu consigo incluir coisas como, por exemplo, o uso do Wi-Fi, temperatura para produtos de estação, o fluxo da loja. E de verdade esses dados estão disponíveis. O uso do Wi-Fi, muitas vezes as empresas falam, nossa, mas será que eu vendi mais ou vendi menos com o Wi-Fi, né? Bom, só o Wi-Fi em si não vai te dar essa informação. Ah, mas entrou no... Mas tudo bem, esse Wi-Fi das pessoas que entram lá, isso é uma característica que tem correlação. A gente vai falar de estatística, eu não vou falar de estatística, estou brincando. Mas aqui o tema de estatística, inteligência artificial, nada mais é que estatística abraçada com a computação. Aqui são modelos preditivos de regressões estatísticas que vão falar, opa, peraí, a variável uso de Wi-Fi tem altíssima correlação com o aumento de vendas na loja. Essa é a pergunta que eu faço. Você chegou a pensar nisso quando você foi implementar o Wi-Fi ou você só fez porque achou legal, ou muita gente está fazendo, ou porque eu posso fazer promoções ou cupons lá? Olha para o pensamento estatístico, existe correlação entre isso e aquilo? Existe correlação entre o fluxo de loja, e o fluxo pode ser medidores de quantidade de pessoas, não estou nem falando de pessoa a pessoa, com total anonimato de volumes, fluxos, presença de concorrentes na região, propaganda. Existem correlações?
E a partir do momento que você faz essas correlações, você consegue, produto a produto, deixar de precificar de uma forma tradicional e fazer uma precificação de cálculos matemáticos. Usando propensão, usando os modelos estatísticos, você vai lá e começa a fazer esse tipo de conexão. Então, gente, a palestra está aí. O que eu queria era provocar em vocês o fim do pensamento intuitivo, o pensamento olhando para os dados, que vocês não façam mais como fez o cara, o Walmart que queria comprar a pilha, ele foi lá e olhou o que estava acontecendo, que você considere, quando for colocar um produto novo, não um produto, eu digo, quando você colocar uma funcionalidade nova, uma área nova, quero implementar o Wi-Fi, olhe para a estatística, procure um estatístico no seu LinkedIn, um cientista de dados, esses dois juntos vão fazer lindos trabalhos de correlação entre dados, para entender quais são as coisas que você vai precisar, seja para mudar um preço, seja para personalizar uma comunicação, para fazer isso em escala para as pessoas, e assim ser muito mais assertivo. A verdade, você viu lá os 241%, vocês viram. Esse tipo de projeto, no primeiro dia que ele dá certo, você vai ter que testar, você tem que ter autonomia dos times, você faz a coisa acontecer, e conforme isso tudo vai acontecendo, você ao longo do tempo vai colher um ROI, vai colher uma inteligência, vai colher frutos de um pensamento baseado em dados. Tanta gente fala em data-driven. Data-driven não é abrir um analytics e ver, entrar não sei quantas mil pessoas. Isso não é ser data-driven. Isso é olhar um analytics. Data-driven é isso aqui. É ser estatístico, é entender a correlação entre os dados, para a partir daí tomar as decisões de negócio. Então, inteligência artificial, ela é chave para a experiência do consumidor, ela é baseada em pessoas, em equipes ágeis e em ferramentas de Martech para trazer, óbvio, melhores resultados para as empresas. Vou fechar com o último slide aqui, que são os dois QR Codes que eu mostrei lá. Então quem quiser ver mais, tem artigos meus sobre esse tema, pode procurar aqui, no E-Commerce Brasil também, e quem quiser baixar a minha apresentação em PDF, está aí à disposição, e eu fiz dentro dos 15 minutos. Que alegria! Obrigada, Fernando. Obrigada por esse conteúdo maravilhoso. Prazer te receber aqui. Um abraço. Eu agradeço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!